Olá, bom dia. Meu nome é Michelle, eu estou aqui nesse Instagram Desafios da Imigrante, e hoje eu vou receber a Camila, psicóloga do Psico Dublin, que irá conversar um pouco com a gente sobre a vida de imigrante. Eu gostaria que vocês, se tivessem perguntas ou alguma sugestão para a live, deixe aqui, nós estamos ao vivo, estamos com nossos comentários abertos, sinta-se à vontade de compartilhar. Eu estou esperando a Camila entrar e nós começaremos a nossa live. Nós iremos abordar alguns temas, como a vida de imigrante, né, os desafios, um pouco do que é a vivência, e espero que vocês gostem. Estamos aqui para esclarecer, né? É um projeto, digamos, solidário, e surgiu de uma maneira para desmistificar um pouco o que é essa vida de imigrante, assim, como é a vivência, como é viver fora do país da gente, fora da família da gente, né? Às vezes a gente glamoriza um pouco, ou eu nem diria glamoriza, a gente imagina que seja de uma maneira e é de outra, então vamos conversar um pouco sobre isso. Vamos aqui. Olá! Oi, Camila, tudo bem? Oi, Bom Mimi. dia. Tudo bem? Como você está nesse sábado para nós aqui de sol? Não Pois sei é, para aqui você em também. Dublin. Tá uma manhã linda em Dublin. Amanhã chegando o Que ótimo. inverno, mas ainda estamos se despedindo do sol, do mais ou menos, assim, temperatura mais ou menos amena. Para nós aqui tá sol, né? Dá para ver aqui Dá até. pra ver, tá lindo o dia também. Sim. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar, porque eu não sei se eu vou conseguir voltar a câmera que onde tava, mas vamos tentar. Tá mais Sim, ou você menos também tá um parecido. lugar aí bem florido, né? Bem Sim. Aí, voltou. Tá bom. legal. Então, eu me apresentei já, disse meu nome, eu sou Michelle, moro na Suíça há 18 anos. Sou criadora de conteúdo, né, de Desafios da Imigrante, Sim. e morando há 18 anos na Suíça, e eu gostaria um pouco de estar conversando com pessoas para, como a gente conversou, né, Camila, Sim. desmistificar um pouco essa glamorização. Não digo só glamorização, mas talvez a imaginação de uma Uhum. vida de imigrante, né? Sim. Sim. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, né? Eu achei que esse assunto, trazer isso à tona, trazer um pouco mais de informação de quem está morando fora, né? Uhum, E o que a gente enfrenta, enfim. Tem os sonhos, tem os desafios, tem a glamorização, tem a desglamorização. Então, a gente vai uhum. falar um pouquinho disso aqui. Achei muito interessante essa sua iniciativa, essa vontade de estar compartilhando isso com o pessoal, com as mulheres também. Então, muito legal, muito bom. Bom, a gente tem. Sim, vou me apresentar, né? Já ia começar a falar da nossa agenda de hoje. Então, antes, bom, sou a Camila Amaral, eu trabalho aqui em Dublin como psicóloga clínica, já tem 4 anos e meio, mais ou menos. Eu moro em Dublin há 6 anos. E passei por muito dessas fases, muito das questões que a gente vai falar hoje, foram questões que eu, pessoalmente, também passei por elas e continuo trabalhando com elas nos meus atendimentos, né? Então, quer dizer, os Uhum. desafios que o imigrante, que o expatriado passa, né? Então, em relação à adaptação, como é a adaptação, né? Num país novo, língua nova, cultura nova, a questão de mercado de trabalho, então já estou falando da agenda aí do dia, né? Então, Uhum. a gente vai falar um pouquinho sobre adaptação, sobre mercado de trabalho e sobre relacionamentos interculturais. Vamos ver se vai dar tempo, né, da gente falar sobre É, tudo. Mas a intenção é que a gente fale um pouquinho, pelo menos, de cada uma dessas coisas,
E aí a gente pode aprofundar um pouco mais e falar um pouco mais nas próximas lives. A gente pode fazer mais lives depois e aprofundar um pouquinho mais nelas. Isso, é até importante ressaltar para o público que nós teremos live 2 vezes por mês com você, né? Que você Uhum, estará aqui conosco, trazendo sua experiência, e eu sou só a porta-voz dessas pessoas, né? Por isso que a gente bate na tecla. Mande sua pergunta, sua dúvida, histórias também, né? Para a gente uhum. compartilhar aqui. Seja bem-vinda, Camila, e obrigada pela sua disponibilidade, viu? Obrigada também. Obrigada por me convidar. Então, o primeiro tema, o primeiro tópico que nós, né, gente, só para dizer a Camila que nós estamos aqui na frente da câmera, mas foram 10 dias de trabalho para essa live acontecer. Por isso, meu muito obrigado. Nós separamos, né, Camila, alguns tópicos aqui para ser Uhum, falado na live. uhum, E o primeiro tema que nós vamos falar é adaptação, né? Adaptação no clima, no idioma, na cultura. uhum, E eu vou rapidamente aqui dizer para você como é para mim. Eu gostaria que as pessoas dissessem nos comentários como funciona para elas. uhum, E você vai dar o seu ponto de vista do que você convive, do que você sabe, né? Dos seus uhum. pacientes e tudo, né? Então, Combinado. para mim, assim, eu demorei anos para me acostumar, foi isso que eu. E eu sempre falo que migrar é como nascer de novo, literalmente, né? Pelo menos para mim, como há 18 anos, uma imigrante. Eu digo que é aprender um novo idioma, um novo costume, uma nova cultura, mas sem a família por perto para te auxiliar. Porque quando você nasce, você tem seu pai, sua mãe, a família em volta para te ensinar a andar, a falar. E migrar, você nasce de novo, mas você está por si. Essa é um pouco a impressão que eu tenho em ser imigrante. E eu acho que é um caminho de solidão, às vezes, dependendo do seu círculo, dependendo do que você tem, e de muito aprendizado também. Esse é o meu parecer sobre a Sem dúvida. adaptação. Sem dúvida. Resumiu muito bem. A gente tem alguns exemplos também, né? Trazer depois aí um pouquinho de exemplos para a gente contar, mas você resumiu muito bem o que o imigrante passa. É exatamente esse renascer, porque a gente deixa para trás, né, nossa identidade, nossas referências, referência de amizades que a gente tinha, pessoas que Uhum, cresceram com a gente, referência do lugar que a gente estava, da nossa família, dos costumes que a gente tinha, da nossa língua, da comida, né? Tudo aquilo que nos identificava. Então você se identifica através daquilo também, né? uhum, E de repente você sai, você entra num mundo novo. Então você deixa tudo aquilo para trás e nesse mundo novo é uma reconstrução dessa identidade, porque muitas vezes você vem só, como você falou, né? Então você vem só, você não tem referência de ninguém aqui, você não tem ainda uma rede de apoio. Você muitas vezes não vai trabalhar, pelo menos não de cara, salvo exceções, sabe? Salvo quem já vem com trabalho, né, arranjado do Brasil, mas normalmente você não vai trabalhar na sua área de trabalho do Brasil, né? uhum, Então, tudo isso assim, é um processo muito intenso mesmo de reconstrução. Então, por isso que precisa também de muita flexibilidade, muita resiliência, muita adaptação, né? Porque uhum, a gente vai, na verdade, vai ser forçado a isso. E tem algumas fases que o imigrante passa, né? A gente morando fora, a gente vai passar por algumas fases aí. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, só para quem não fez ainda esse processo saber, e para quem fez vai se identificar aí com o que a gente está falando também. Então, a uhum, primeira é a preparação, é aquele momento assim que você decide, né, morar fora. Então, tem todo aquele excitement, né, sobre o que vai vir, esse mundo novo, o fazer as malas, o que levo, o que não levo, o que eu vou encontrar lá do outro lado, todos aqueles sonhos, às vezes o conto de fadas, né, que a gente tinha é, falar da glamorização que a gente tinha falado no início. Então, tudo isso faz parte dessa fase de preparação, que é quando você tá dando assim, tá indo para a realização desse sonho. Estou indo morar fora, fazer um intercâmbio, fazer um curso de inglês, passar um tempo, ou trabalhar. Então, essa fase ainda é uma fase assim, positiva, né? uhum, Depois vem a fase da lua de mel, que é quando você finalmente chega, né, no lugar. E aí, quando você chega, você se depara com esse mundo novo. Então, uhum, paisagens novas, pessoas, a cultura,
a língua, tudo isso assim tem um encantamento e é como se você estivesse de férias, assim, né? Fazendo turismo, você fotografa tudo, tudo é É. novo, tudo é legal, é interessante. Você conta para as pessoas que ficaram no Brasil, ainda tem essa certa ligação, né, com o mundo que você tava. Então, é essa fase, assim, de lua de mel. E a gente, às vezes, compara também com o Brasil. Então, chega aqui num país, né, europeu. Então, você que está na Suíça, né, deve ser, inclusive, até... Uhum. É, diferente em relação à Irlanda, né? Deve ser, não, com certeza em termos gerais, né? Mas a gente já Uhum. compara com o Brasil, então segurança, limpeza, educação, governo, essas coisas todas que funcionam aqui, que muitas vezes a gente se frustra porque no Brasil não funciona tão bem. Então, assim, estamos em lua de mel, né? É aquela fase assim da paixão. Mas como a Uhum. paixão, né, ela não dura para sempre, vem em seguida o choque cultural. Que aí depois que Uhum. passa essa fase, né, do enamoramento, do turismo, digamos assim, a gente começa a se deparar, assim, com um desconhecido, com empecilhos do dia a dia, com coisas que não entendo muito bem esse inglês, o inglês irlandês mesmo é bem peculiar. Eu acho lindo, mas assim, demorei um tempo para entender, sabe? Demorei aí Eu um não, ano. desculpa te interromper, mas eu não te digo como é falar alemão. Porque eu acho assim, o inglês você ainda convive um pouco no Brasil, Uhum. devido aos filmes, e nós temos no nosso vocabulário Sim, palavras em inglês. O exato. alemão é algo novo, digamos assim. Uau, imagina, né? Imagina, o alemão Ah, é um outro desafio ainda, né? uhum, Então, exatamente, inglês a gente ainda tem contato, a gente convive, a gente vê filme, música, então tem uma familiaridade. uhum, Ainda que aqui às vezes parecia que eles estavam falando outra língua. Eu falava, é inglês? É inglês. Porque o sotaque é muito diferente, né? A gente não uhum, estava habituado. Então, aí tudo isso vai trazendo, assim, procurar casa. E aí, então a gente está falando ainda dessa fase do choque cultural, né? uhum, Procurar casa, tirar visto, começar a procurar trabalho. Então você começa a se inserir mesmo no ambiente, fala, bom, não vim passar férias, aqui é onde eu vim morar, né? Pelo menos nesse momento, ainda que temporariamente é onde eu estou morando. uhum. E aí todas as barreiras que tem, assim, você começa a enfrentar o clima, né? Tem a questão do clima que é muito importante para nós É, brasileiros, né? Inclusive, dependendo da região do Brasil, é mais sofrido ainda, as pessoas que vem do Nordeste e encontra muito mais dificuldade, inclusive, de se adaptar. O Nordeste muito quente aqui, mesmo verão aqui, a média é 25 graus, sabe? uhum, Então, tem todas essas barreiras. E esse choque cultural pode dar essa vontade, assim, de voltar para o país de origem, né? Vou voltar para o Brasil, para minha zona de conforto, minha segurança, eu tinha uma rotina já estabelecida, estava tudo certo, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas essa é uma fase que passa. Ainda que algumas pessoas, por conta do sentimento muito intenso nessa fase, acabam desistindo. Eu lembro de uhum. uma pessoa que eu atendi, eu fiz um atendimento só com ele. Ele chegou aqui na hora que o avião assim, aterrissou e ele se deu conta, ele nem passou pela lua de mel, ele já foi para o choque cultural. Nossa. E aí ele procurou a agência de intercâmbio, na época que tinha, Uhum, né, vendido para ele o pacote e tudo, e a agência me encaminhou ele. E assim, ele estava em choque mesmo, assim, ele falou, quero voltar. E não adiantava, ele já estava certo com isso, ele não era uma coisa que estava aberta. Ele chegou aqui e ele uhum, falou, não, eu precisei vir até aqui para decidir que não estava bom lá no Brasil, onde eu estava, o que eu estava fazendo, eu não sabia. E ele voltou na uhum. semana seguinte. Ele não chegou a ficar uma semana, então, Nossa, é bem rápido. Foi assim uma migração express. sim, Chegou e. exato. Ele nem chegou É. a passar pela fase. Então, muitas vezes a gente vai ter que ter paciência com isso, né? E lembrar assim do que a gente veio fazer aqui. Então, né, por Uhum, que você veio? Normalmente você veio movido por um sonho, por alguma coisa que você quer realizar, ou uma vontade uhum, de aperfeiçoar o inglês, ou de conhecer outras culturas, ou de sair, né, por aí, viajar, fazer outras coisas que você se reinventar, né? Então, lembrar disso também, estar em conexão com isso, com o motivo pelo qual você veio, porque isso te ajuda a se conectar, né? E a de uhum, repente deixar fluir de uma forma mais natural essa fase do choque cultural, né? uhum, Passada essa fase, vem a fase da adaptação.
A fase da adaptação é quando você já passou por essa, né? Já tirou ali aqui em Dublin o Visa, que é o GNIB, o PPS, que é como se fosse nossa carteira de trabalho. Então você já tem ali seus documentos básicos, já achou a casa, já mais ou menos que começou a fazer seus primeiros amigos, já está se enturmando, já adaptou melhor aqui a rotina, já tem sua própria rotina, já está indo para a escola quando vem fazer inglês, já está indo para algum trabalho, já encontrou um trabalho, então já tem uma rotina mais ou menos estabelecida e já começa a ver vantagens de estar aqui. Já tem uma vida social, comunica melhor com o inglês, já está assim, desenrolando um pouco mais. Então, essa fase de adaptação, né? Você venceu o choque cultural, não voltou para casa, apesar da saudade, da vontade, e aí você vai se adaptando, porque a gente é muito adaptável, né? Então, a É. gente se adapta mesmo. Eu acredito que isso que você falou é mais ou menos a vivência de quem vai estudar ou vai tentar. E por isso que é importante a gente falar que vai existir outras lives também, porque nós Uhum. vamos tratar a partir de hoje de vários pontos de imigrar, porque Uhum. existe várias maneiras de imigrar. Por exemplo, você foi estudar, é isso? Enfim, a princípio eu vim Eu como me estudante. casei. Quer dizer, Uhum. então eu tenho um ponto ou eu tenho uma visão de imigrar diferente da sua. Eu conheço pessoas que veio só para trabalhar, ou então outras que só veio acompanhar o marido que veio trabalhar. Uhum. Mas eu acredito que esses pontos que você colocou agora engloba o geral do que Uhum. é imigrar, né? Sim, Que são os mesmos choques, assim. isso, são as fases, sim, isso é baseado em pesquisas, né, sobre esse processo de migração. Então, que fase Uhum, que as pessoas passam, né? Então, tem essas fases, a preparação, a lua de mel, o choque cultural, a adaptação, depois vem o domínio, que é quando você já está fluente, você está bem no seu trabalho, você gosta do que você faz, você incorporou a cultura, né, a cultura brasileira com a cultura local, você já tem domínio da língua, é, e a coisa já não está mais traumática. Na verdade, você gosta, você já pertence ao uhum, local. Então, essa é a subida de novo, né? Então, como se fosse, chama curva em U. Então, começa aqui em cima, né? Nessa lua de mel, vai até o choque cultural e sobe de novo. Então, é mais ou menos a uhum, fase que todo mundo que passou por imigração, por esse processo de imigração, passa. E aí tem uma questão, né? Que é quem volta para o seu país de origem, né? A uhum, repatriação, que aí pode ser tão dolorido quanto a chegada aqui, quanto a fase do choque cultural. Porque aí uhum, você já passou por esse processo, já incorporou essa nova cultura, você viveu em outro mundo, você se adaptou a uma série de coisas, você conseguiu, né, ter essa resiliência de passar por todas essas fases e perseverar e ficar e aprendeu muita coisa, cresceu muito com esse processo e de repente você volta. Então essa sensação de que você não pertence mais àquele mundo, as conversas você já não encaixa mais tanto, os amigos já distanciaram um pouco, e tudo uhum. isso pode ser muito traumático também, assim como essa fase da chegada. Então, É, é um momento que é são, importante. numa conversa aí de 15 minutos tem tema para muitas lives, né? Tem, não tem? Isso é exato. Isso era só Muita. é, Aqui é o, o- só o esboço do que vem dessa temporada de lives que nós teremos fazer juntas. sim, tem muito assunto. Um outro tema que você também queria falar um pouco é a inserção no mercado de trabalho, né? Uhum, Que é outro tema que nós iremos abranger nessa temporada de lives, sim. cada um no seu. Eu não sei se até falar cada um no seu quadrado, mas, por exemplo, eu que sou mãe, não tive apoio de creche da família aqui, é um tema que nós vamos poder falar futuramente. Existem vários temas que englobam, né, essa questão a inserção no mercado de trabalho. Então, eu queria que você Uhum, comentasse um pouco, uhum. né, Sim. sobre O essa. Léo tá falando aqui que seria interessante um tema para cada live. É verdade, É, Léo. A esse gente é o tá... objetivo. Hoje é mais uma apresentação, né? Isso, isso. E aí, para as pessoas conhecerem você, conhecerem a mim, e aí cada live nós estaremos falando sobre Aí a gente o novo aprofunda, faz tema. um assunto só e aprofunda naquele assunto. Então, hoje é para vocês Isso, saberem assim, né? Essas três coisas que as pessoas mais pedem para a gente falar, inclusive. Então, a fase de isso, adaptação, a fase da chegada, mercado de trabalho e relacionamento. Então, hoje a gente vai dar uma exatamente. pincelada nesses três, né? A gente até estabeleceu assim, mais ou menos 15 minutinhos para cada um Uma desses linha. temas.
e depois nas próximas a gente pega um deles e aprofunda. Inclusive, vocês podem mandar para a gente sugestões do que vocês querem dentro disso, né, que a gente tá se propondo a conversar aqui, do que vocês querem ver mais, o que vocês acham mais interessante que a gente fale, aborde, enfim, estamos abertos para construir isso juntos, né? Porque na verdade o público da live é quem. Na minha conversa com a Camila, eu falei para ela, Camila, eu não quero falar sobre a minha vida de imigrante. Na verdade, eu quero ser a porta-voz dos imigrantes, né? Do que eles passam, do que. Eu acho que eu sei o que eles passam, né? Uhum. Nessa conversa eu vou falar, obviamente, algumas experiências que eu tive ou que eu vi, mas o foco é que eu seja a porta-voz das pessoas, o que elas querem falar, o que elas querem te perguntar, algo que elas estiverem passando e falar, olha, né? E aí você. E também, claro, gente, assim, só para rapidinho, a Camila, ela atende online, viu? Se vocês quiserem, no fim da live, nós vamos deixar todo o contato, a coisa e tudo. Se vocês quiserem aprofundar mais, assim, o assunto e tudo, a Camila também está disponível para sessões, né, Camila? Sim, o processo até ia falar sobre isso, assim, nessa questão da adaptação, por exemplo, vir para um país estrangeiro. É importante até buscar esse apoio psicológico até antes de vir, porque você vai passar por muitas questões aqui, né? Se você tivesse a oportunidade de já estar fazendo terapia, sendo acompanhada por uma psicóloga, por um psicólogo, fazendo algum tipo de tratamento, isso te ajuda a se preparar. Uhum. E aqui também, porque a pessoa vai passar por uma montanha-russa de emoções. As coisas são muito intensas mesmo quando a gente está fora, tudo se torna muito mais intenso, né? Exatamente. Então é interessante que você possa fazer uma terapia, que você possa contar com rede de apoio, com amigos, né? Fazer amizade é uma das coisas assim essenciais, né? Nós somos seres relacionais e as amizades elas nos dão esse senso de pertencimento, que quando a gente está fora, isso é uma coisa muito importante, porque a gente deixa para trás, né, essas nossas raízes. Então, você saber que você pertence a esse novo lugar, se conectar a pessoas significativas, é essencial para você, para essa adaptação no país novo, né? Eu costumo dizer que quando você sai da sua família, da sua rede social no Brasil, do seu convívio, você saiu de uma egrégora e aí você aqui tem que criar uma nova, né? Você tem que criar um círculo de apoio e de pessoa que você vai poder contar. E uma coisa que, assim, uma rápida opinião, eu acredito que seja difícil porque pra gente assim se abrir tanto, porque você demora um tempo, né? Para você realizar que você precisa criar realmente uma nova vida, que eu falei, é nascer de novo. E eu acho, por isso eu acho importante esse trabalho aqui. Tanto para quem, por exemplo, quem chegou agora, quem já está e quem quer vir. Saber a real, assim, eu não quero, longe de mim criticar o trabalho das pessoas. Às vezes, hoje você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, pelas interpretações e tudo. Mas quando eu fui projetar tudo isso para colocar nas redes, eu tive uma pequena dificuldade de encontrar a imigração raiz, eu digo, né? Muitos não, novamente, não criticando o trabalho das pessoas, eu acho que cada um expõe a visão que vive, mas eu encontrei pouca coisa baseada no que é por exemplo, no meu caso, alguém que casou com alguém daqui e vive a vida daqui, né? Mas assim, bem real mesmo, os positivos e os negativos, né? Sim. Eu acho, na verdade, que a gente tem sim que fazer uma live onde você conta suas experiências. Você tem muita coisa para contar, muito rica a sua história. No decorrer da temporada vai aparecer muita coisa, Sim, né? exato. Eu A gente tem acredito oportunidade. que vai vir muita coisa das pessoas também, né? Sim, sim. Dos Acredito que comentários, da sim. vivência de tudo. E nós estávamos Mercado na de questão do trabalho. mercado de trabalho, né? Sim. Mercado de trabalho. Bom, a questão do trabalho, né, é uma questão que é importante. O trabalho sempre ocupa um espaço relativamente central na nossa vida, né? Então, aqui você vai
como a gente tinha falado até no início, ter que se reformular, reconfigurar muitas vezes aquilo que você fazia, ou até mesmo se você vai trabalhar na mesma área, por exemplo, quem trabalha com TI, né? Aqui na Irlanda é um polo de tecnologia muito grande, então a pessoa Uhum. é muito possível conseguir um trabalho na área quando você trabalha com TI, mas ainda assim você vai ter uma inserção num mercado totalmente novo. Porque é uma cultura nova, a forma com que as pessoas se comunicam, com que os irlandeses se comunicam, com pessoas de outras culturas, porque aqui tem um mix muito grande de pessoas de vários lugares, de países muito diferentes, dentro da Europa e fora, da Ásia, da América do Sul, enfim. Então você vai conviver com pessoas multiculturais. Então, isso por si só, ainda que você está fazendo ali como atividade de trabalho, uma atividade que você já costumava fazer no Brasil, você vai fazer num local diferente, e isso também tem seus desafios, né? Uhum. É, uma coisa assim que eu me deparo muito nos atendimentos assim na clínica, principalmente, é a questão que os brasileiros têm com o inglês, né? Então muitas pessoas têm insegurança em relação ao inglês e isso acaba fazendo com que ela veja o seu desempenho através da língua. Né? Só Uhum. que a língua ela é um meio, ela é uma ferramenta, né, para que a gente chegue. Ela não é um fim por si só. Na verdade, você vai desenvolvendo conforme você for praticando. Só que as pessoas acabam se avaliando o seu desempenho, sua entrega, com muita insegurança, porque ainda tem insegurança por conta da língua. Então, assim, se vê como incompetente, como incapaz. Isso é uma coisa muito, muito comum que eu Uhum. encontro muito aqui em Dublin, né, nos meus atendimentos. Isso independente do tipo de trabalho que a pessoa faz. Mesmo que seja, né, o chamado subemprego, até quem trabalha em escritório. As questões são parecidas, porque Uhum. vai enfrentar essa questão do falar, do entender, do se expressar, mas não estão me entendendo. Então, isso a pessoa atrela muito a capacidade e a competência dela de trabalho com a língua. Só que você tem que lembrar que você foi contratado pelas suas competências e o seu inglês foi avaliado na entrevista, né? Uhum. Então foca assim nas qualidades que você tem, né? Se valoriza. Eu sempre falo para os brasileiros assim, né? Se valorizem, porque É. principalmente depois de um tempo que está trabalhando aqui, quando consegue uma oportunidade, né, no mercado que tem mais a ver com a sua área, com a área que você trabalhava no Brasil, ou com o que você quer trabalhar, muitas vezes o brasileiro, né, fica muito grato, o que é muito bom, mas considera assim o que o empregador está fazendo um favor, então se vê assim numa condição sempre desfavorecida em Uhum. relação à função que exerce, sabe? Então isso faz com que a pessoa não se valorize, não consegue entender o resultado que entrega, ou até lutar por condições melhores de trabalho. Às vezes a pessoa exerce a mesma função e ganha muito menos, mas a pessoa acha que tá bom, ele já me deu a Uhum. oportunidade, então eu não vou pedir mais nada. Isso também é muito comum, eu atendo muitos pacientes que. É. E o brasileiro é muito trabalhador, Muito. né? Muito trabalhador. Então, normalmente, assim, entrega melhor, me trabalha até mais tarde, e faz muito bem porque a gente é acostumado já. No Brasil, a gente tem que Uhum. ralar bastante, É. O sabe? Léo está comentando aqui que existe também a desvalorização das nossas formações profissionais. O Uhum. imigrante passa muito por isso também. É verdade também. Existe porque a gente aqui, né, vai ter que conquistar esse terreno, digamos assim. É E como se existe nós sim. tivéssemos que estar provando É, alguma coisa. Não sei se é essa a sensação. Eu tenho um pouco sorte com o meu trabalho, mas eu digo que eu também tenho essa sensação, como se eu tenho que estar sempre provando, sabe? sim. Sempre. E uma coisa assim que eu queria ressaltar, não é o tema da live hoje, mas nós temos um pouco na questão da integração, nós falamos assim, você também tem que conhecer os nativos e outras pessoas. Mas eu, particularmente, tudo que eu consegui de trabalho até hoje foi através de indicação de outros brasileiros. Assim. Porque Uhum. eu acho que eles não me viam como concorrência. Não sei se eu estou pondo algo. Porque também tem um pouco essa questão assim dos nativos aqui ou das pessoas em geral da Europa nos vê como concorrência, né? Assim, como é isso um pouco? Tem, dependendo da área, né, do que você está aí pleiteando para o trabalho. Os irlandeses, de forma geral, eles são muito, assim, gentis, muito friendly, né? São Uhum, muito amigáveis, eles recebem muito bem o estrangeiro. Então, de forma geral, é muito bem conciliado, assim, essa cultura brasileira com a cultura irlandesa se entendeu muito bem.
Então, assim, eu não ouço falar muito dessa competitividade assim tão acirrada, sabe? Não é uma coisa Uhum, que aparece muito, assim, o irlandês, né? Tem coisas pontuais, sim, mas de forma geral não aparece tanto. Assim, não é algo que eu ouço falar nem entre amigos, nem nos atendimentos. Mas, assim, uhum, eu já vi casos de xenofobia, já atendi casos de xenofobia, às uhum, vezes até sofridos por pessoas que receberam esse preconceito, não até de um irlandês, até de outras nacionalidades, mas por conta da uhum. forma que trabalham, que falam, né? Tem essa É. questão do choque cultural também no trabalho, porque, por exemplo, os europeus têm uma forma mais direta, né, de falar, que nós brasileiros não somos tão diretos, a gente quer Uhum, preservar o amigo, né? Então a gente é mais da relação, às vezes nem fala, na verdade, a gente é muito mais indireto. E o europeu não, costuma ser mais direto, e isso às vezes é até encarado como uma grosseria. Então entra de novo essa questão da cultura, né, de diferenças é. culturais também. Mas sim, Tem existe uma. xenofobia e existe uma gente ter que provar que é competente, que a gente pode sim estar ocupando espaços, que somos Uhum. capazes, mas uma vez que esse espaço é ocupado, eles ficam surpresos também com a capacidade, com a entrega de resultado dos brasileiros, muitas vezes. Falando diretamente brasileiro, que é, né, É. com quem eu trabalho, quem eu sou também. Uhum. Tem um comentário que ela diz que ela é professora, aliás, parabéns, ontem foi dia do professor, né, no Brasil. Uhum. E ela disse que ela queria tentar uma vaga, mas ela tem a síndrome do impostor no Brasil. E ela acha que ela vai trazer isso para fora também, quando Vai ela migrar. Vai trazer. Então, por isso que é importante tratar isso quanto antes, aquilo que a gente estava falando antes, né? Assim, quanto antes você cuidar de certas coisas que você tem, então, assim, que bom que você já sabe que você tem a síndrome do impostor. Agora é Uhum. como buscar tratar isso, quanto antes melhor, porque isso vai aparecer aqui. Às vezes a gente acha que, assim, eu vou aterrissar num país estrangeiro, e eu vou deixar para trás toda a minha carga emocional, minha bagagem, né, emocional que eu sou e tudo, mas na verdade Uhum. não, a gente traz tudo isso. Então, nossas crenças, nossos valores, nossos medos, tudo isso vai vir com a gente e com o desafio desse novo. Então, são coisas a trabalhar, porque isso é outra característica que nós brasileiros também eu entendo que a gente tem muito em termos culturais, né? Essa síndrome meio Uhum. de vira-lata, assim, de não se valorizar muito, de se entender como Síndrome do menos, vira-lata, eu sempre né, na falo isso. situação. Então, o outro é sempre mais do que a gente. Então, né, primeiro que as comparações, elas não são legais, né? Não são positivas, Uhum. porque cada um, enfim, tem sua história, sua trajetória. E é importante você se ver também nesse processo de imigração, ver como uma pessoa resiliente. Porque, quer dizer, você imigrou, você passou por diversos desafios, você se adaptou a muitas coisas, você é bilíngue, você fala uma segunda língua, ainda que é sempre algo que a gente vai ter que estar melhorando, aprimorando. Você se comunica, né? Uhum. Então, olhar para suas qualidades, valorizar isso que você tem, né? No caso, a Josi que está comentando, isso é um dos pontos, Josi, porque né, essa síndrome do impostor vem dos nossos pensamentos negativos em relação a nós mesmos. E aí isso Uhum. faz com que a gente se desmotive, fica ansiosa, fica insegura, e aí impede, você acaba se tornando sua própria barreira aí para se desenvolver naquilo que você É. precisa. Eu sempre digo nessa questão do idioma, nós esperamos sempre falar como nativo, mas isso nunca vai acontecer. Assim, não é que nunca vai acontecer, mas é de novo aquela questão do nascer de novo. Você é um bebê, quando você é bebê, você fala primeiro, esboça algumas coisas, depois, conforme os anos, você vai aprender um Uhum, vocabulário mais vasto, né? sim. É isso. Bom, tem um outro tema que para você. Gente, não fique achando que foi rasa a coisa. Como nós dissemos, cada live vai abordar mais profundamente um tema. Inclusive, nós precisamos da interação de vocês no Insta, no Facebook, para dizer, olha, fala sobre isso, ou eu passei por isso, que eu, junto com a Camila, vamos, né, criar lives com temas abrangendo mais a questão, né? Uhum. O terceiro tema, né, Camila, é relacionamento intercultural. Sim. A Josi está perguntando se já foi falado sobre saudade da família. Sim, Josi, que é a fase do choque cultural, né? Que a gente sente saudade de casa, saudade da família, o famoso homesick, né? E a gente quer É. voltar.
E isso é uma coisa que acontece também quando as pessoas. Ela disse que já está sofrendo antes. É assim mesmo. Mas a gente se adapta, viu? Você vai se adaptar, porque você vai estar É, conhecendo tanta coisa nova também que esses sentimentos vão estar misturados aí. Mas essa questão assim da saudade, de voltar para casa. Oi, Glenn, obrigada. Essa questão do voltar para casa é uma coisa que aparece quando a gente enfrenta algum problema, algum desafio, sabe? Então, uhum, muitas vezes a pessoa quando passa por uma questão assim nova ou que frustra muito, às vezes até eu não estou conseguindo falar esse inglês, eu não estou conseguindo entender, eu nunca vou conseguir falar, então começa com pensamentos assim catastróficos. A pessoa quer voltar para casa. Então, isso é uma coisa muito comum, assim, que eu vejo muito, tanto com pacientes, principalmente no início, nessa fase assim, de adaptação ainda, nas primeiras fases, como com uhum. amigos, assim, já vi isso acontecer muitas vezes. Eu vou voltar para casa, eu não vou passar por isso. Então, a gente desenvolver também essa resiliência, esse passar por essas frustrações, sem que isso seja, assim, entendido como o fim do mundo, mas sim como parte do nosso processo, né, de crescimento. Isso ajuda também, tá? A ajudar aí no homesick, na saudade de É, casa. encarar como uma jornada emigrar, É. né? O Uhum. nosso papel aqui nesse Instagram é trazer pessoas como você e vai passar outras pessoas também aqui pela live que explica essa jornada. Então, eu acho que Uhum. quem chegou agora vai se beneficiar disso e quem quer vir pode criar um plano. Né? Uhum. Oh, poxa, a Camila falou aquilo, eu vou. Ah, inclusive, sigam a Camila no Instagram. Eu Uhum. vou fazer um adendo aqui, Camila. Eu estava falando com umas amigas, né? Já estão todas te seguindo. Aí eu falei Ah, para legal. elas assim: gente, eu só li 5 posts da Camila e já percebi que eu tenho que voltar na terapia. Eu amei assim os seus posts, amei assim, me despertou algumas coisas assim muito interessantes, sério. Assim, vou fazer Que um pouco bom. chat assim, mas é sério. É. 5 posts seu, eu já decidi. Outros de manhã eu falei pro meu namorado, falei, eu preciso fazer terapia com a Camila. Muito Tem bom. 5 posts ali que bateu fundo. O Instagram tá Então, correndo. vamos falar agora sobre os relacionamentos interculturais, né? Sim. O relacionamento intercultural, algo que é muito importante, é outra coisa que ocupa um papel essencial nas nossas vidas, né? Ainda mais morando fora. Uhum. É, o Léo falou aqui que a pessoa ia abandonar tudo por causa da língua, pois o alemão é uma língua muito complicada. Sim, você tinha falado isso, né? Que, É, de fato, a língua é sempre algo, né? É uma das barreiras culturais que a gente vai enfrentar, essa é a é. questão da língua. E o alemão, para vocês, então, Nossa, né? totalmente diferente, né? Mas só para a gente manter aqui a agenda, então, o relacionamento. é, Enfim, os relacionamentos é um ponto central. O relacionamento vai ser muito importante, tanto o relacionamento de amizade quanto o relacionamento amoroso, né? Até a Uhum, Emília aqui comentou aqui que uma coisa que ajuda muito é o incentivo dos amigos. Exatamente. Então, formar essa rede de apoio, ter amigos. Inclusive, outra coisa importante, diversificar, assim, né? Ter contato, se possível, fazer amizade com as pessoas locais, né? Com uhum, os estrangeiros. Isso ajuda a adaptação no local, o entendimento da cultura, o praticar a língua. Porque aqui mesmo, né, em Dublin, tem muitos brasileiros, você já deve ter ouvido falar. uhum, E muitas vezes, claro, a gente se agrupa. Eu mesmo, se não fosse a quantidade de brasileiros que tem aqui, que eu fiz amizade, que eu formei aqui como família até, eu acho que eu nem teria ficado tanto tempo, nem estava tanto tempo assim na Irlanda. Então é uhum. importante sim para a gente, né, tá falando a nossa língua, se adaptar, tá junto. O brasileiro é muito mais caloroso. A gente vai no samba aqui, come feijoada. Então tudo isso é gostoso. Mas, assim, também é importante entrar na cultura, né? Vivenciar o local. Isso ajuda a nossa adaptação, né? Então, Uhum, estar nos locais que eles estão, ver quais são os costumes, né? Observar bastante também, uhum. sabe? Isso ajuda a gente a se adaptar, né? A ter essa flexibilidade que é tão necessária quando a gente é, imigra, né? Você me perguntou sobre os pontos negativos e positivos, né? Aham, E eu também dei uma pesquisada. sim. Me disseram assim que um dos pontos positivos é viajar, conhecer o mundo, né? Porque de certa Uhum, forma você acaba fazendo. Sim, isso quem casou. Mas eu acho que quem é amigo também, né? uhum, E conhecer novas culturas.
pontos negativos você tem que estar negociando todo o tempo, porque são culturas diferentes, vivências diferentes, né? Pensamentos distintos, e uma pessoa me disse a visão que eles ou elas têm do Brasil. É Uhum. isso que minha pesquisa aqui. É. Verdade. Bom, dos pontos positivos, né? Essa negociação que você falou, essa flexibilidade é a palavra-chave, né? Para a gente se adaptar. Então, Uhum, sim, vamos ter que estar negociando sempre, né? Entendendo o mundo do outro e trazendo um pouco do nosso mundo para o outro também. Mas lembrar que a gente que saiu do nosso país e foi para um país novo, é muito importante que a gente entre nesse mundo, né? Entenda esse mundo do outro. Como as pessoas uhum, aqui vivem, né? Como que é a cultura delas, isso é muito importante para a gente se relacionar, inclusive, né? Para namorar, para fazer amizade. Então, de pontos positivos, de fato, né? Aqui, como eu tinha falado antes, a Irlanda é um país que é muito amigável, assim, normalmente recebe uhum, bem o estrangeiro, recebeu muito bem os brasileiros, tanto que tem muitos brasileiros casados com irlandeses que namoram, enfim. uhum. E, inclusive, esse é um ponto também que eu queria falar aqui, essas diferenças culturais. Eu sempre tenho que alertar, assim, né, as pessoas, minhas pacientes, muitas vezes, quando namoram com um irlandês, por exemplo, até com outro europeu de outra nacionalidade, que assim, você não está namorando um brasileiro. Às vezes a É. pessoa esquece, né? Então vem assim, ele não faz isso ou aquilo, ou faz isso e aquilo, e falo, mas é outra cultura, né? Então primeiro a gente tem que Uhum. entender assim, nesse grande guarda-chuva, né, que a gente se encontra, porque É. né, antes somos seres individuais e somos também seres sociais, a gente está dentro de uma cultura, de uma sociedade, e tudo isso influencia muito né? Nossa maneira de ser, de agir. É porque Então, eles cresceram, uma coisa assim, eles cresceram em outra vivência e nós uhum, crescemos, né, é, em outra. E aí juntar isso é um desafio. é um desafio. Ter filho, então, uau! Mas é Sim, um tema também. exato. E tem muito tema para a gente desmembrar aqui da questão de relacionamentos, na verdade. É. Né? Mas, de forma geral, tem as semelhanças e tem as diferenças na cultura, né? Então, daqui, por Uhum, exemplo, tem semelhanças, por exemplo, o irlandês gosta muito de música, de esporte, são muito piadistas, embora eles tenham um humor assim mais irônico, isso também pode, às vezes, um ter sarcasmo, né? exato, pode causar aí confusão ou Uhum, ressentimento, mas é o tipo de humor deles e que são mais bem-humorados, então nisso se parece com a gente. Por um outro uhum, lado, eles não são tão expressivos emocionalmente. uhum, Né? Então, eles não são muito de falar daquilo que eles estão sentindo, e às vezes a pessoa se relacionando sente falta disso, né? Então, quer se entender um pouco mais, quer saber, mas o que você está sentindo agora? E não é uma coisa que eles costumam abrir, que costumam falar, costumam ter muitas DRs, assim, por um lado mais sentimental, né? Não é muito difícil para eles se abrirem nesse sentido. Então, isso é outra uhum, diferença cultural. Outra coisa, é, que eles têm de forma geral é assim: o relacionamento é parte da vida deles, mas não é o ponto uhum, central. Então, eles têm uma questão com a liberdade muito grande. Eles tanto têm para eles quanto eles dão. Eles não vão ficar normalmente no seu pé, querendo explicações, querendo saber, ou com um excesso de ciúmes. Normalmente, tá? Tem suas exceções. Eu estou falando em termos uhum, culturais, assim, gerais. E por um outro lado, eles também mantêm é, a agenda deles, quer dizer, eles têm a família, têm amigos, eles gostam de viajar com amigos ou de ir para pubs e tudo isso assim é normal, não é encarado como uma coisa. E eu já enfrentei muitas questões na clínica uhum, com a nossa cultura que é diferente, que o relacionamento tem um papel mais central pra gente. uhum. Então, assim, a gente quer fazer tudo junto e tem que estar junto, e eu É. vou junto nesse pub, e esse futebol não é para ir hoje, porque eu tô de folga. Até lembrei é, de uma paciente que ela queria sempre que o namorado se adaptasse às folgas dela. Então, ela trabalhava por shifts, e aí, de repente, quando ela tinha um shift no meio da semana, ou no fim da semana, ela queria que ele ficasse disponível para estar com ela. Tudo bem, né? Que, assim, que claro que a gente precisa de um tempo juntos quando a gente está se relacionando, mas nem sempre isso era possível. Então, às vezes, ele tinha compromissos também, né, com amigos ou Uhum, familiares, e isso era uma questão muito intensa, assim, para ela. Ela sentia como, assim, um abandono, como um desinteresse dele,
é muito grande. Ah, eu tô de folga, hoje ele não tá comigo. Então, entender essas diferenças culturais também é importante para a gente não levar assim para um lado pessoal, não é porque ele não quer estar comigo, não gosta de estar comigo. Não, é que para Uhum. ele essa coisa é de outra forma, não é da forma com que a gente aprendeu, com que a gente às vezes até gosta, né, É. nesse sentido. São várias questões, assim, eu acho, no relacionamento intercultural. Abrange tudo, né? Por exemplo, eu cozinhar é meu hobby, minha profissão. Uhum, E até isso, às vezes tem coisas que eu gosto, que meu namorado não gosta, meu filho também. E no começo eu ficava, mas agora eu cozinho o que eu gosto, cozinho o que eles gostam, pronto, não tem discussão. Eu acho que essa questão do apego também é algo nosso, latino em geral, os italianos e os espanhóis também não são latinos, mas são também parecidos uhum, com o nosso jeito, né? uhum. Eles são, eu acho que um pouco os países nórdicos são mais, não sei se você tem essa impressão, Mais que eles frios, têm né, digamos assim. Uhum. algumas características diferentes, né? O clima acompanha, né? O clima influencia muito no nosso humor, né? É, Verdade. Quanto por mais exemplo, frio eu tenho o amigas casadas, pessoas que eu conheço casadas com uma com cada nacionalidade. Você vê a diferença uhum. Sim, do, da convivência, né? sim. É um tema para live isso aí, Camila. Exato, é outro tema, né? Então, bom, É. uma coisa que assim, né, para a gente ir falando sobre encerrando essa questão dos relacionamentos, né? Assim, a importância da gente se comunicar, de entender, né? Então, encurtar essas diferenças, a comunicação aí vai ajudar, né? Uhum. Então, falar sobre planos futuros, falar sobre o que espera da relação, sobre o que gosta, o que não gosta, então deixar isso claro, né? Esse exemplo que eu tinha dado da paciente mesmo, que quando ficava de folga queria estar junto, algumas vezes ela não comunicava que ela queria Uhum. estar junto. Então era só assim, eu tô de folga, é óbvio que eu quero estar com ele. E aí ele tinha feito outros planos e isso gerava desentendimento. Então assim, comunica, né? O quanto mais claro tiver, melhor, porque aí vocês podem negociar, podem falar sobre isso, podem entender qual é a expectativa do outro, outro saber É. também o que é importante para você, encurta nessas diferenças. Tem uma questão também, assim, que com esse mundo corrido de hoje, Camila, eu quero fazer um tema com você. A geração de antes e a geração de agora, porque eu sou geração antiga, né? E eu tenho uma certa dificuldade de lidar com toda essa correria de hoje. Porque tem uma correria. Eu já cheguei num ponto que eu penso que até o relacionamento você tem que agendar, sim. Uhum, Você tem que falar assim, ó, hoje nós vamos no cinema, assim, mas isso tem que ser marcado, não dá mais para ser espontâneo. Não sei se uhum, eu sou, se isso é só comigo ou uhum. se é no geral. Assim. Acaba que não é aquele relacionamento que dá para você falar, vamos fazer espontâneo. Acaba que, Não né, devido acontece. Pode se perder. à Vou até mais dinâmica, além. né? Tem terapeuta sexual que diz que até a relação sexual precisa ser agendada. Eu queria falar isso, Porque senão o Camila. casal pode se perder na rotina, muito É, tempo de relação, e aí vai indo e não acontece. Então, assim, né, marcar um dia de assim, fazer alguma coisa especial, de estarem juntos, enfim, né? De jantar e depois né, namorar em algum lugar, ou em casa, ou ir viajar, ou ir para um hotel, sabe? Então, assim, mais ou menos um agendamento, mas precisa colocar ali na agenda mesmo, de uma forma. prioridades, né? Seria no É, caso, então, em né? casa com isso que você A falou. Às vezes acho que se Penila perde tá um pouco a falando. espontaneidade, mas a gente precisa agendar certas coisas, o cinema, momentos de estar juntos, senão pode ser que não aconteça, se perca mesmo A Enila está na comentando rotina. aqui na Suíça tem que marcar com antecedência tudo que vai fazer. Ver a cultura, né, como é algo interessante, então eles se programam, né, mas se você não agenda, se não está combinado, como diz um amigo meu, o que não está escrito não pertence a esse mundo, né? É, Então, se não está agendado, não foi combinado, né? Então, e a gente já é mais espontâneo, né? Vamos indo e vai acontecendo e tudo.
Então, essas questões culturais é sempre importante da gente se atentar para nós e para do outro, porque isso enriquece muito a gente também, né? Eu estava até lendo uma pesquisa feita na Universidade Católica de Lisboa, falando que a questão da imigração, ela aguça muito a nossa criatividade, nossa inovação e nossos processos cognitivos, porque essa coisa de entrar em contato com outras culturas, de conhecer, de ter que sair da nossa visão, das nossas crenças, valores, acessar o do outro, isso é muito enriquecedor, né? Isso forma as novas sinapses, novos caminhos aí no nosso cérebro. Então, isso expande muito, é muito importante isso. Eu acho, Camila, cada tema que nós falamos aqui tem 20 lives para realizar. Tem muita Vamos coisa ter pra uma gente temporada conversar. aí boa, quente. Nós falamos que nós gostaríamos, tá chegando ao final da live, né? Eu gostaria de primeiro te agradecer a disponibilidade, como eu disse, para essa live acontecer, teve todos uns bastidores e a Camila, nossa, ela foi super, super solícita. Assim. Muito obrigada, Camila, de verdade. Eu estou muito feliz que você está aqui nesse projeto. Eu e a equipe tem pessoas por trás que trabalham para esse projeto acontecer. E nós estamos muito felizes com a sua participação, com a sua disponibilidade, com o seu comprometimento para que tudo funcionasse. E eu acho que é muito importante ressaltar que o objetivo dessas lives, dos posts do Desafio da Imigrante, é alertar, de uma certa maneira, as pessoas como é essa vida de imigrante, porque eu acredito, tanto eu quanto você e outras pessoas que estão ao nosso redor e são imigrantes, nós vemos muita dor e solidão na vida do imigrante, né? Nós vemos muitas coisas acontecendo assim que assim, durante essa temporada que nós vamos ter aqui, vão vir muitas histórias, muitas coisas que vão ser faladas e tudo, e as pessoas talvez vão se surpreender. Quando nós falamos em desmistificar ou desglamorizar, não é de uma maneira pejorativa para ofender ninguém, mas sim para dizer a real como é, né? De uma maneira, obviamente, respeitosa e verdadeira, digamos. Eu queria que você deixasse sua despedida, seu parecer e nos vemos, né? Brevemente. Sim, então obrigada também pelo convite. Achei muito importante, assim, né, sua iniciativa, seu projeto, a vontade de alertar, de falar para brasileiros como funciona, né, essa questão da imigração, tudo que a gente passa e desmistificar nesse sentido mesmo, de trazer um pouco de um outro lado, né, do que é na prática isso. E é isso, tem muita dor, tem muita solidão, tem momentos assim de depressão sazonal quando chega o inverno, por exemplo, né? Tem questões de ansiedade muito importante que as pessoas experimentam muito aqui, que chega até, né, transtorno de ansiedade e tudo. Então, tem questões a serem tratadas, por isso até que a gente tinha falado, né, de quanto mais acompanhado você tiver, né, quanto mais acompanhamento, tanto profissional quanto de rede de apoio, melhor para você passar, né, por essas fases. E por essa experiência, na verdade, como um todo, né? Então, sim, a gente tem muita coisa para falar, que a gente quer conversar, né, com vocês. Então, obrigado para quem estava aqui assistindo, quem estava mandando aqui comentários e tudo. Fiquei surpresa até com o número de pessoas que está online assistindo a gente. E vamos continuar essa conversa, né? Tem muita coisa ainda para a gente falar. Hoje a gente conseguiu ainda cumprir, né, essa pincelada nesses 3 áreas principais, que é o que as pessoas mais perguntam, mais querem saber. Obrigada, Camila. Mas assim, dá para a gente aprofundar, fazer uma live sobre cada uma delas e aprofundar, né, nesses assuntos também. Então, será uma temporada boa. Lembrando que essa live vai ficar gravada, nós iremos disponibilizar no canal do Desafio do Imigrante no YouTube. Será tudo postado certinho. Eu acho importante também, porque obviamente não todo mundo tem a disponibilidade de estar na live, mas vocês vão ter a oportunidade de estar vendo em um outro momento. E uma coisa que eu queria ressaltar, que você falou sobre a importância do profissional, de ter um acompanhamento. Eu moro há 18 anos na Suíça e eu tenho uma rede de amigas boas. Eu posso dizer que eu construí uma coisa. Mas tem coisas que eu não falo com elas. Tem coisas que eu
o que eu não falo com a minha família. Uhum. Então, eu falo na terapia. E se eu posso dizer assim, por exemplo, uma coisa muito importante para você se adaptar, para você conseguir tornar menos pesado o fardo de migrar, é você falar com um profissional, porque esse profissional viu quem passou por isso e ele também vive isso, né, Camila? Eu acredito que você também tem seus dilemas como imigrante. Uhum, claro. E é importante isso que você falou mesmo, né? Porque a gente está falando do acompanhamento profissional e da rede de apoio. Mas cada um tem o seu papel, né? Porque às vezes é isso que você falou, você não vai conversar com um amigo que você vai conversar é, com uma escuta qualificada, num ambiente seguro, confidencial, né? E que tem ali uma outra função. O que também não substitui os amigos, assim, para você sair, Uhum. para você conversar, para ouvir opinião, para ouvir. Os amigos mesmo, sabe? Então são coisas diferentes. E sempre que possível é importante a gente tá combinando os dois, a gente ter os dois, né? É, Isso é qualidade de vida, né? Isso exato. é mental pra gente. Assim, você me falou, nós falamos sobre isso e eu anotei, assim, o que eu acho sobre imigrar, né? Se eu pudesse voltar no tempo, né? Se eu tivesse essa possibilidade de voltar no tempo, eu iria conhecer bem o lugar que eu estava migrando. Eu iria totalmente pensar na minha independência financeira Uhum, e eu ia deixar claro os meus limites para mim e para os outros. perfeito, perfeito. Esse é o feedback que eu tenho para dar, assim, dos meus Excelente recado, 18 anos de excelente. Então, né, pesquisem, né, o lugar que vocês estão indo, quem não fez nos ainda. acompanha, acompanha a Camila, acompanha Sim, aqui o sim. Desafios da Imigrante, que nós teremos assim. A Camila estará com a gente 2 vezes por mês, se possível, né, Camila? A Uhum. gente tem que sempre ver a agenda, que a Camila também é bem ocupada, o trabalho dela é muito bonito. Mais uma vez, acompanha Psico Dublin, né? Ficou dando. Seu Insta. É Uhum. bem legal, assim. Ontem você postou uma coisa muito legal sobre mãe, assim, me tocou Uhum. muito. Sim, é É. importante, né? Faz parte da nossa formação aí como pessoa, tem Uhum, coisas para a gente sempre se alertar, tá cuidando, tá isso. observando, né? Então, Então, assim, deixa você fazer as honras do final da live. queria só agradecer você novamente, agradecer o pessoal que estava aqui online com a gente, que estava participando, quem estava comentando aqui, né? Então, interajam aí com a gente nas próximas também, mandando perguntas, o que vocês quiserem ver. E obrigada quem estava, obrigada a mim por esse convite, por esse projeto maravilhoso também. Eu agradeço você, Camila. Agradeço o time que está aqui atrás, que fez possível essa live. A vocês que comentaram, meu muito Eu obrigado. também, a Ana Clara é meu time. Clara, te amo. Obrigada Ah, também. fofa. E é isso, nós teremos a nossa próxima live, tema ainda a ser definido. Como nós dissemos, por favor, mandem ideias, mandem é, pautas, né, que nós podemos Uhum, discutir aqui, né, Camila? sim. E sigam as nossas redes sociais, PsicoW, Desafios da Imigrante, e nós estaremos aqui da próxima discutindo mais temas. E muito obrigado. Até a próxima em breve. Até a próxima, Até. gente. Um beijo para Obrigada. você. Bom fim de semana. E Bom fim de toma semana uma no para pub por mim. Oi? Toma uma no pub por mim. Vou tomar uma pint aqui por você hoje. Isso. Obrigado, viu, Camila? Um Até. beijo para você. Um beijo. Tchau. Tchau.